Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós estamos começando hoje no capítulo 7, onde que Paulo vai responder algumas questões dos coríntios. E nós aprendemos muito com essa resposta de Paulo acerca dessas questões relacionadas ao casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 11. Verso 1 diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração. E novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Verso 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Até aí, vamos orar para que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos ter sabedoria para estudarmos esse texto. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, Senhor, em busca de iluminação, de maneira que o Senhor nos conceda graça para que nós possamos não apenas ouvir, mas compreender a Sua palavra. Porque muitas vezes, ó Deus, nós ouvimos a Sua palavra e não a compreendemos. Muitas vezes nós ouvimos a Sua palavra e não a entendemos. Por favor, ó Deus, quebranta o nosso coração, nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento, para que nós possamos andar nos Seus caminhos, para que nós possamos fazer a Sua vontade. Abra os nossos olhos, ó Pai. Eu te peço, abre os olhos de todos os irmãos, Senhor, que vieram buscar o Senhor essa noite, para que todos possam ouvir a Sua palavra e se deleitar nela. E eu peço, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me conceda graça, de maneira que eu apenas abra a minha boca e que o Espírito Santo fale nessa noite, porque é assim que o Senhor faz. Em todas as Escrituras o Senhor usa homens que não são nada, que não são ninguém, para levar a Sua mensagem com fidelidade. E é nessa confiança, ó Deus, que eu venho a Ti te suplicar graça. Me ajude, Senhor, a pregar a Sua palavra com intrepidez mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos, né? Como eu já disse em 1 Coríntios, e hoje nós começaremos a estudar a resposta que Paulo dá à igreja acerca de uma dúvida que eles tinham com relação ao casamento. Os coríntios eles estavam com uma dúvida relacionada ao casamento, e Paulo escreve o capítulo 7 inteiro para tratar do casamento. Nós vemos que no capítulo 6, Paulo ele já começa a tratar do quesito sexualidade no capítulo 5, e ele usa todo o capítulo 7 para tratar desse ponto, que é a sexualidade. No capítulo 6, no final do capítulo 6, Paulo vai tratar da sexualidade. Ele vai dizer, ele vai exortar, ele vai corrigir um problema que estava havendo na igreja de Coríntios, que era o caso de prostituição. Né? Nós vemos que Paulo ele leva metade do capítulo 6 para tratar do caso de prostituição na igreja. E nós vemos o que é prostituição, porque quando nós falamos prostituição, as pessoas já vem na cabeça logo, é uma pessoa que tem relação sexual por dinheiro, né? Já vem na cabeça a meretriz, a pessoa que tem
relação sexual por dinheiro. Mas no Novo Testamento, a palavra prostituição não se aplica a uma pessoa que tem relação sexual por dinheiro. A palavra prostituição no Novo Testamento, ela vem do grego porneia, é uma única palavra que Jesus usa em toda a Bíblia para se referir à relação sexual ilícita. Qualquer forma de satisfazer o desejo sexual fora do casamento, Jesus chama de prostituição. Ou seja, pornografia, fornicação, sexo fora do casamento, masturbação, tudo isso Jesus chama de prostituição. E os coríntios, eles estavam cometendo esse pecado na igreja. E Paulo, ele usa argumentos, né? Ele diz qual que é a posição do cristão em Cristo para que os cristãos de Coríntios eles não cometessem pecado tal. Nós vemos que o pecado mais abominável, o pecado mais terrível que Deus mais odeia é justamente a prostituição, que é a relação sexual ilícita. Por quê? Porque nós vemos vários motivos. Primeiro, porque peca contra o corpo de Cristo. O nosso corpo é o corpo de Cristo, e quando nós cometemos a prostituição, nós estamos pecando contra o corpo de Cristo. Segundo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos deixar o templo do Espírito Santo cheio de trapos de imundícia. Então é por isso que a relação sexual ilícita ela é abominável por Deus. E a terceira exortação que Paulo dá, que ele nos ensina que nós devemos fugir da prostituição, é pelo fato de nós termos sido comprados por Cristo. Nós não somos de nós mesmos, nós temos um Senhor e um Mestre. Cristo nos comprou pelo seu sangue, morrendo na cruz, Ele paga o preço pelos nossos pecados, e só assim que nós podemos herdar a vida eterna. Se nós entendemos que Cristo morreu para nos salvar e temos a esperança da vida eterna, nós não podemos ir contra a sua vontade. A prostituição, relação sexual ilícita, qualquer tipo de relação que não seja dentro do casamento, a Bíblia considera como sendo a prostituição. E isso é algo que é contrária à vontade de Deus. E aproveitando o ensejo do capítulo 6, que Paulo já trata do problema da prostituição, ele já começa a falar também da sexualidade no capítulo 7. Ele já entra no capítulo 7, ele já trata desse problema da prostituição no capítulo 6, na metade do capítulo 6, ele já entra no capítulo 7 falando da sexualidade. Ele vai falar dos princípios, né, que regulam o casamento. Aqui nós vemos vários princípios que devem ser observados no casamento. No capítulo 7, Paulo ele fala a 3 grupos. Primeiro ele fala ao grupo dos cristãos que eram casados com cristãos, né? Porque nós vemos que há 3 grupos: os cristãos casados com cristãos, os cristãos que eram casados com pessoas que não eram cristãos, e ele também ele fala ao grupo dos solteiros, dos cristãos solteiros. Nós vamos estudar hoje os cristãos casados com cristãos. Ele vai falar que como deve ser a relação de um marido e de uma esposa. E nós vemos aí a partir do verso 1. Nós vemos que no verso 1, Paulo ele começa dizendo: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Os coríntios eles haviam escrito para Paulo uma carta. Nós vemos que ele vai responder essa carta aqui no capítulo 7. Eles haviam escrevido uma carta para Paulo. Só que essa carta nós não temos. Nós não sabemos qual que era o que eles tratavam nessa carta. Os estudiosos eles têm um método para estudar esse capítulo 7, que é um capítulo muito difícil de ser interpretado. Eles usam aqui a figura da pessoa falando ao telefone. É um exemplo: tem uma pessoa numa sala, aí você está sentado ali naquela sala e você escuta a pessoa falando ao telefone. Você só escuta o que a pessoa do lado de cá está falando, você não escuta o que a pessoa do lado de lá está falando. E por escutar o que a pessoa do lado de cá está falando, nós podemos ter noção do que a pessoa do outro lado está falando. É esse método que os estudiosos usam para interpretar esse capítulo 7. Então, pelo que está escrito no capítulo 7, nós podemos pressupor o que era a dúvida dos coríntios. E nós percebemos que a dúvida dos coríntios era com relação ao casamento e a servir a Deus.
Os coríntios, eles faziam parte de uma cultura grega, né? E naquela cultura havia um ensinamento de que o sexo era algo impuro, era algo sujo, era algo imoral, era algo pecaminoso. E isso era pregado por alguns filósofos, era uma corrente filosófica muito forte que havia na época dos coríntios. E os cristãos tomaram aquilo e levaram para a igreja. Eles acreditavam que a relação sexual era algo impuro, algo imundo, algo pecaminoso. Aí Paulo vai dizer que a relação sexual ela não é algo da maneira que os filósofos ensinavam daquela maneira, mas que ela é uma bênção de Deus, se feito da maneira correta. A relação sexual ela é pecado se ela não for feita da maneira correta. Só pode haver a relação sexual dentro do matrimônio. É todo o ensinamento que nós temos de acordo com as Escrituras. Então a dúvida dos coríntios é, nós precisamos separar para servir a Deus ou nós podemos servir a Deus casados? Era mais ou menos isso que era a dúvida deles. Qual que é a melhor forma para servir a Deus? Se o sexo é algo tão vil como os filósofos dizem, é melhor a pessoa que é casada se separar para servir a Deus. Então Paulo vai dizer, não é assim que funciona, não é dessa maneira. Funciona dessa maneira. Então nós vemos aqui algumas lições muito preciosas acerca desse tema que é muito importante, que é o casamento e que é também a sexualidade. Primeiro ponto que nós observamos aqui é que o casamento ele é um antídoto contra a impureza, contra a prostituição, contra a relação sexual ilícita. Nós vemos isso aí nos versos 1 e 2. Diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Eles escreveram algo acerca do celibato, algo acerca do casamento e de servir a Cristo. E Paulo responde: quanto a isso, é bom que o homem não toque em mulher. Para servir a Cristo, o celibato não pode ser algo que a pessoa deve ser obrigada, deve ser algo voluntário, um dom de Deus. Ele continua: mas por causa da impureza aqui é toda impureza sexual. A palavra impureza aqui se refere à impureza sexual, que é qualquer forma de relação sexual fora do casamento é impureza. Ele diz, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Então o primeiro ponto que nós entendemos aqui é que o casamento é uma forma que Deus deixou para que o homem não se prostituísse, para que o homem não cometesse a impureza sexual. Porque ao invés de ter relação com outra pessoa, né, ou com várias pessoas, a pessoa pode ter relação com o seu marido ou com a sua esposa. E essa é a vontade de Deus desde o princípio. Então, o casamento ele é o antídoto contra a impureza. Nós vemos que esse é um tema, né, que é muito esquecido, que não é muito dito nas Escrituras, principalmente pela cultura que nós vemos, que o bonito é ter relação sexual com o máximo de pessoas que tem. E quem falar contra isso é antiquado, é antigo, isso não existe. Mas o que a Bíblia diz é justamente isso, que para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos ser impuros, Deus ele preparou um caminho para que, Paulo fala, aquele que não se domina, né? Aquele que não consegue ter domínio próprio, que ele venha se casar. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é justamente esse. O casamento é um antídoto contra a impureza. A relação sexual dentro do casamento é um antídoto para que o homem não viva na prática da imoralidade sexual. Então o casamento Deus preparou para que o homem não cometa esse pecado de imoralidade sexual, para que o homem não cometa impureza. É por isso que o casamento é importante e é algo que não é levado em conta hoje. Para que casar? Né? Eu mesmo pensava dessa maneira, que bobeira é essa? Né? Ninguém casa hoje em dia, isso é besteira. Isso é loucura, a gente tem que viver do jeito que todo mundo vive, aproveitando o máximo, né? Até que um dia eu ouvi a palavra de Deus e eu percebi qual que era a vontade de Deus. Nós temos que escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu espero que todo mundo também escolha fazer a vontade de Deus. Por quê? Mas as pessoas podem dizer assim, Deus ele é muito nojento, né? Porque ele quer que faça a vontade dele.
Não é porque Deus é nojento, é porque a vontade de Deus nos leva para o céu e a nossa própria vontade nos leva para o inferno. Porque se nós continuarmos na imoralidade sexual, se nós continuarmos cometendo a prostituição, o nosso fim é o lago que arde como fogo. Mas Deus preparou um caminho contra a imoralidade, contra a prostituição, contra a fornicação, contra o adultério, que é o casamento. O casamento é um antídoto contra a impureza sexual. E só relembrando, impureza sexual é qualquer ato de sexualidade fora do casamento. É pornografia, masturbação, sexo entre solteiros, é impureza sexual. Então Deus preparou o casamento justamente para que nós pudéssemos não cometer esse pecado. Segundo ponto que nós vemos aqui é a mutualidade dos direitos conjugais. Há direitos, tanto o marido quanto a mulher que entra nessa aliança, que faz essa aliança, eles têm direitos, né, dentro do casamento. E esse direito aqui não é para escandalizar ninguém não, tá, gente? É o que a Bíblia diz, né? Porque alguém pode ler e falar, mas até Deus tá falando alguma coisa desse tipo, né? Até Deus é machista ou feminista, não sei. Mas é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que dentro do casamento há uma mutualidade dos direitos conjugais, que é no verso 13 aí, ó. O marido concede à esposa o que lhe é devido. Ou seja, esse devido aqui significa dívida. Aqui, o que Paulo está falando é que o marido concede à esposa o que lhe é dívida, ou seja, a relação sexual ela é dívida dentro do casamento. Ou seja, o marido tem que conceder à esposa o que lhe é devido. E da mesma maneira, também a esposa, semelhantemente, concede ao seu marido o que lhe é devido. Ou seja, então há deveres, há obrigações, há direitos. O marido tem direito a ter relação sexual dentro do casamento, da mesma maneira que a esposa também tem direito a ter relação sexual dentro do casamento. Um não pode privar o outro da relação sexual dentro do casamento, é isso que a Bíblia diz. Um não pode privar, não pode ter greve, né? Como se não for por concessão, a Bíblia fala que só há uma forma de o marido ou a esposa privar da relação sexual dentro do casamento, é por concessão. Se os dois quiserem, mas se um quiser e o outro não quiser, é pecado, não pode. Um não pode privar do outro, né? Um não pode privar o outro da relação sexual, é o que a Bíblia diz. Como eu disse, não é para escandalizar, é mandamento. O sexo dentro do casamento é uma bênção, né? Ele é maldição, é fora do casamento. É por isso que Paulo diz, o marido concede à esposa o que lhe é devido. O devido aqui é dívida. A esposa tem uma dívida para com o marido. E o marido tem uma dívida para com a esposa. Então, para escandalizar mais, vamos ler o verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, o corpo da mulher não pertence a ela, né? Como tem aquela regrinha, meu corpo, minhas regras. Não existe isso de acordo com a Bíblia. O corpo da mulher pertence ao seu marido e, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a própria mulher. E sim a mulher. Ou seja, isso dentro do casamento, gente. Não é para... Não é para... a Bíblia fala que nós podemos fazer de tal e de tal forma. Não. A Bíblia dá liberdades para ter relação sexual dentro do casamento. Fora é pecado. É o que a Bíblia sempre ensina. Então, há direitos. O marido não tem direito sobre o seu próprio corpo. Ou seja, o corpo do marido pertence à esposa. E o corpo da esposa pertence ao marido. Né? Não é, o meu corpo é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Né? Eu que mando, eu que dou as regras porque o corpo é meu. Tem muitas pessoas que vivem dessa maneira, que agem dessa maneira, mas não é uma maneira correta, não é uma maneira certa. Né? Eu estou com dor de cabeça, não vai ter relação sexual por um mês porque eu estou com dor de cabeça. É pecado, né? A mulher não pode fazer isso, o homem também não pode fazer isso, é pecado. A Bíblia ensina que a mulher tem uma dívida, mas também o homem não pode falar, mulher, vem cá pagar a sua dívida, né? Não é assim que funciona. Ou a mulher fala ao homem, então vem cá que é a hora de você pagar a sua dívida. Não é assim que funciona. Nós sabemos que tudo tem que ter uma moderação, tudo tem que ser com temperança, tudo tem que ser temperado, como o Senhor diz, temperado com sal. Então,
esse segundo ponto que nós vemos aqui é a mutualidade dos direitos. Há direitos dentro do casamento. Primeiro, a relação sexual dentro do casamento é dívida. E se é uma dívida, ela deve ser paga. Tanto a mulher tem que pagar essa dívida, quanto o homem tem que pagar essa dívida. Mas aqui nós devemos entender que não é a mulher está passando mal, o homem está passando mal. A mulher não pode fazer isso de propósito. O que Paulo está falando aqui é que a mulher, o homem, não pode se privar da relação sexual de propósito. Por quê? Se a mulher está passando mal ou o homem está passando mal e um tiver vontade de ter relação sexual e não tiver como, aí não é pecado. Agora, se fazer de propósito, fingir que está passando mal ou inventar qualquer coisa, aí é pecado, o que a Bíblia diz. Então há direitos dentro da união conjugal. O terceiro ponto que nós vemos aqui é quando o casal pode se abster da relação sexual. O que Paulo vai ensinar aqui é quando o casal pode se abster da relação sexual. Porque não pode ser quando um quer, né? Ou quando o outro quer. Eu estou fazendo isso e eu não quero. Paulo ele vai dizer a partir do verso 5, quando que pode? Ele diz, não vos priveis uns aos outros, ou seja, não negue, não vos prive da relação sexual uns aos outros. Aí ele diz, salvo, ele abre uma ressalva aqui, ele diz, por esse motivo, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, só pode haver o privar da relação sexual se for por mútuo consentimento, ou seja, se os dois quiserem. Se os dois quiserem, pode haver aí o privar. Aí ele diz, não para sempre, ou não por muito tempo, ele diz por algum tempo, né? Por algum tempo, até por algum tempo. Ele diz, para vos dedicares à oração e novamente vos ajunteis para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, Paulo diz que pode se privar por algum tempo, principalmente para se dedicar à oração, e depois deve se ajuntar por causa da incontinência. A incontinência é a falta de domínio próprio, porque se não há relação dentro do casamento, pode haver aí a falta de domínio e a pessoa cometer o adultério. Então, Paulo fala para que a pessoa não venha cometer adultério, a relação pode ser privada por algum tempo, se os dois quiserem. Mas se um não quiser, não pode. Não pode. Mas eu quero ficar sem ter relação para me orar, mas o meu marido não quer. Então não pode. O marido quer ficar sem ter relação para orar, mas a mulher não quer. Então não pode. Paulo fala por mútuo consentimento. Se os dois quiserem por algum tempo, não pode ser direto por tempo indeterminado, o tempo que os dois decidirem por causa da falta de domínio próprio. Por quê? Se há falta de relação sexual dentro do casamento, quando ambas as partes querem, aí o diabo usa isso para colocar uma terceira pessoa na jogada. Né? Aí nós vemos que a situação já se torna totalmente diferente. Quando entra uma terceira pessoa na jogada, a situação fica feia. Né? Aí começa o adultério, começa o pecado. Então, para que o diabo não tente por falta de domínio próprio, não pode se abster da relação sexual sem ser por mútuo consentimento. E Paulo diz ainda no verso 6, ele acrescenta mais um detalhe no verso 6, ele diz, e isso vos digo por concessão e não por mandamento, ou seja, eu não estou mandando. Isso não é um mandamento, isso é uma concessão, se os dois quiserem. Se os dois quiserem entrar em um acordo para fazer um jejum da relação sexual para dedicar a oração, isso deve ser por concessão, não é um mandamento. Não significa que o marido e a mulher devem fazer jejum de sexo por causa da oração, é por concessão. É por concessão, amém? Glória a Deus. Quarto ponto que nós vemos aqui, que Paulo vai tratar, ainda respondendo a dúvida dos coríntios, é que tanto o casamento como o celibato, que é o abster do casamento, tanto o casamento quanto o celibato, são dons de Deus. Ou seja, tanto o casamento quanto o celibato, tanto casar como deixar de
ficar sem casar para servir a Deus são dons de Deus. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. E nós vemos aí no verso 7 ao 9. Ó. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Paulo, ele não tinha a mulher porque ele servia a Deus. Ele decidiu isso, ele decidiu ter esse voto de celibato, nós não sabemos porquê, mas ele decidiu não se casar para servir melhor a Deus. Então ele diz, eu quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Ou seja, o desejo de Paulo era que todos os homens não se casassem para servir melhor do que a Deus. Obrigado. O desejo de Paulo era que todos os homens fossem como ele, servissem a Deus desimpedidamente. Ele, mais à frente ele vai dizer que o solteiro cuida melhor das coisas de Deus. Então, nesse sentido, era melhor ser igual a ele para servir a Deus. Mas ele continua. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aí ele esclarece, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Eu gostaria que todos fossem como eu para servir a Deus, mas tem pessoas que não conseguem se abster da relação sexual. Então é melhor que essas pessoas se casem. Há outros, porém, que conseguem. Viver uma vida em celibato para servir a Deus. Então, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo e outro na verdade de outro. O que Paulo está dizendo aí é que cada um tem de Deus. Se a pessoa se casa, é o dom que ela tem de Deus, é a capacitação que ela tem de Deus. Se a pessoa não se casa para servir a Deus, é um dom que Deus deu para ela. Então, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele diz no verso 8, aos solteiros e viúvos, digo que eles seriam bons se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ou seja, Paulo diz, é bom para os solteiros e os viúvos permanecerem no estado de servir a Deus sem o matrimônio. Porém, ele diz aí, caso porém não se dominem, caso porém não dominem os desejos sexuais, que se casem. Não fique tendo relação fora do casamento, tá, gente? Quem não se domina deve se casar, não ter relação fora do casamento. Aí ele continua, porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver ardendo em paixões. É isso que a Bíblia fala, o abrasado aqui é queimar. É melhor a pessoa casar do que ela viver ardendo em paixões. É o que Paulo diz, é melhor ficar solteiro para servir a Deus. Porque o solteiro cuida melhor das coisas de Deus. No entanto, quem não consegue se dominar, quem não consegue ter o domínio próprio, é melhor casar do que viver solteiro e ardendo em paixões. Então é dessa maneira que Paulo ensina aos solteiros. Tanto o casamento quanto o celibato é um dom de Deus. E o quinto e último ponto que nós vemos aqui é a durabilidade do casamento. Paulo vai dizer que o casamento ele é vitalício, ele não tem fim. Uma vez que a pessoa se casou, não há como voltar atrás. Ele diz aí nos versos 10 e 11, ele diz, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então a ordem de Paulo para os casados da igreja é que a mulher não se separe do marido, e ele diz também, e que o marido não se separe da mulher. Aí ele diz, se porém vier a separar-se, que não se case, ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe da mulher. Então o que Paulo diz aqui, que o propósito de Deus para o casamento, é que o casamento seja vitalício, deixará o homem, o pai e a mãe, e uniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que uniu Deus, não se separe o homem, ou seja, o casamento para Deus ele é até que a morte separe. O casamento para Deus ele é vitalício, ele não tem fim. Então é essas lições que nós aprendemos, que Paulo vai tratar do casamento. Primeiro ele trata do casamento dos cristãos casados, né, que têm direitos e deveres no casamento. Nós devemos sempre ver o casamento dessa forma, onde nós temos direito e dever. E se a pessoa saber levar o casamento da maneira que Deus quer, é a melhor coisa do mundo. É um mito, né? Uma mentira a pessoa que diz que casamento é horrível. Nós já ouvimos muito, você é doido de casar, casamento é a pior coisa do mundo.
para ele é a pior coisa do mundo, porque talvez ele não viva de acordo com o que Deus requer para casamento. Para a pessoa que não teme a Deus, que não vive de acordo com Deus, para aquela pessoa o casamento é a pior coisa do mundo, mas para a pessoa que sabe aproveitar o casamento de acordo com a vontade de Deus, o casamento é a melhor coisa do mundo. É por isso que todos os cristãos, né, eles aguardam ansiosamente a hora que Deus dá uma pessoa para que eles possam se casar e ter acesso a todas as bênçãos espirituais e maravilhosas, a Deus sem culpa. Porque quando nós conhecemos a verdade, mesmo assim temos relações sexuais fora do casamento, aquilo gera uma dor insuportável na consciência. Nós ficamos com dor na consciência, nós não conseguimos aproveitar por causa que se nós realmente tememos a Deus, nós não conseguimos ter essa liberdade, porque não é dada para que uma pessoa que teme a Deus tenha tal ponto, tal atitude. Então, para todos aqueles que creem em Deus, que vivem para Deus, o casamento é uma coisa maravilhosa, é algo extraordinário. Você não gostaria de estar com qualquer outra pessoa que não seja a sua esposa ou com o seu marido, se ambos realmente temem a Deus e vivem de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos levar isso em consideração, nós precisamos observar a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos observar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é maravilhosa para nós. Amém? Todos estão entendendo? Alguma dúvida acerca desse tema delicado, né? Que muitas pessoas, tem muitos pastores que não têm coragem de falar, porque realmente é um tema que não é fácil falar, não é fácil de tratar. Como nós estamos levando, né, a exposição de capítulo, não tem como fugir, né? A exposição da palavra é boa porque nós chegamos em assuntos que não tem como pular. Como pular o capítulo 7? Como pular o capítulo 7 de 1 Coríntios, se ele está logo na sequência da nossa exposição, né? Alguém ia perguntar por que nós pulamos o capítulo 7? Porque o capítulo 7 fala de sexualidade. Sexualidade não é assunto bom para falar em público. Nós ficamos com vergonha, os rostos começam a corar, nós temos vergonha de falar desse assunto. Mas não é algo vergonhoso, a Bíblia trata como sendo algo natural, é algo que a Bíblia trata natural e que se nós observarmos de acordo com o que a Bíblia diz, seria algo perfeito, seria algo maravilhoso, seria algo extraordinário, porque Deus deixou para o nosso prazer, para a nossa satisfação, sendo feito de acordo com a vontade que Deus quer dentro do próprio casamento, dentro do matrimônio. Amém? Glória a Deus, que Deus seja louvado por isso. Então nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. E na sexta-feira que vem nós continuaremos com esse assunto, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Curva a cabeça, vamos orar ao Senhor e agradecer por essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e podemos estar todos reunidos aqui para ouvirmos a sua palavra. Eu te peço a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda a graça de podermos ouvir, de podermos compreender, de podermos entender, de podermos guardar essa palavra nos nossos corações e podemos viver, Senhor, para a honra e para a glória do seu nome. Dai-nos força, ó Deus, para que nós possamos estar nos seus atos, para que nós possamos fazer a sua vontade, para que nós possamos ouvir, Senhor, a sua voz e temer o seu santo nome. Olhe por nós, Senhor, nos encha do seu Espírito, para que nós possamos estar sempre de pé diante de Ti, para que nós possamos olhar para Cristo, Senhor, e não sermos condenados ao fogo do inferno, para que nós possamos ser livres, Senhor, dos nossos pecados, para que nós possamos ser livres da condenação no sangue do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, por favor, nos faça crer de verdade, Senhor, e não crer mentiroso. Não nos faça crer apenas de boca, Senhor, mas que nós possamos crer com o coração, no nome do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. E é no seu nome que eu te agradeço mais uma vez. Amém.